Olá, galerinha do segundo ano! Tudo bem, meus amores? Vamos para mais um dia de aula? Hoje nós vamos começar com a apostila de ciências. Nós vamos fazer a lição de casa número 4, os seres vivos e o ambiente. E aqui tem um poeminha. Então vocês vão ler esse poeminha que fala, olha só, quem está aqui? O dia, representado, pelo sol, e a noite, que aqui tem a lua. Então, vocês vão ler esse poeminha com bastante atenção, porque depois vem umas perguntinhas sobre o poeminha. Então, olha só a primeira perguntinha. Qual é o movimento que a Terra realiza que ocasiona o dia e a noite? Vocês lembram daquele movimento? Vocês fizeram, o Japão e o Brasil, usaram a lanterninha. Então, tem um movimento muito importante que a Terra faz, que nos fornece, que dá pra gente o dia e a noite. Então, vocês vão escrever aqui, certo? Agora, na 2, observe a imagem e escreva as palavras dia e noite nos lugares corretos, de acordo com o giro da Terra em torno de si mesma. Então, olha só, vocês vão olhar bem o planeta Terra e vão escrever dia, onde no planeta, nesse momento, está recebendo a luz solar. E do lado que está na escuridão é onde está noite. Então, vocês vão escrever. É só observar direitinho o planeta Terra, a imagem, e colocar dia e no outro quadradinho noite. Tudo bem? Agora nós vamos aqui. Na número 2 tem uma tirinha. É a turminha da Lupinha, Uma Noite no Zoológico. Novamente, vocês têm que ler essa tirinha com bastante atenção, ver o que está acontecendo, observar as imagens, cada quadrinho, e assim responder as questõezinhas. Qual a relação existente entre o dia e a noite e a organização das atividades dos animais e dos seres humanos? Explique as suas ideias. Então, meus amores, o que interfere ou o que tem a ver o dia e a noite com as nossas atividades, com o que a gente faz? Então, vocês vão colocar aí. O mesmo acontece com os bichinhos. Vocês lembram, nas aulas passadas a gente conversou? Tem animais que são de hábitos diurno, que é onde ele vai atrás da sua caça, onde ele sai para passear. E outros só conseguem fazer isso durante a noite. Então, interfere o dia e a noite nas nossas atividades, no que a gente faz no dia a dia? Essa relação também acontece com os vegetais? E com as plantinhas? O dia e a noite também interfere? O que acontece quando é dia, o que acontece quando é noite? Ou tanto faz para os vegetais? Se é dia, se é noite, não tem problema nenhum. Então, vocês vão colocar aqui para a prof também, certo? Então, essa é a nossa atividade de ciências. Galerinha, na apostila de geografia, a prof passou na aula passada as páginas 167, 168, para vocês fazerem a leitura, que fala um pouquinho sobre profissões, o que cada pessoa faz. E todas as profissões são importantes. A gente precisa do professor, a gente precisa do médico, a gente precisa do coletor de lixo, daqueles que cuidam da nossa cidade. Então, aqui fala um pouquinho das profissões e a importância de cada um. Então, nós temos que valorizar as pessoas que trabalham, prestam serviços, para toda a população, para que a gente viva bem. E não importa se ele é um médico ou se ele é um coletor, ele tem o mesmo respeito, o mesmo valor para a gente. Ele é tão importante quanto. E depois que vocês lessem um pouquinho, descobrissem um pouquinho mais sobre algumas profissões, a importância delas. Olha só, nós temos também os construtores, aqueles que têm que pensar bastante para fazer as nossas casas, para que a gente consiga ter uma moradia toda certinha, para que não aconteça nenhum tipo de perigo para a gente. Depois que vocês descobriram um pouquinho, leram certinho, eu passei essa daqui, que era uma pesquisa. Você conheceu alguns profissionais que prestam diferentes serviços à população. Para saber mais sobre esse assunto, que tal fazer uma entrevista? Escolha uma pessoa da sua família, um vizinho ou um conhecido
e faça-lhe as perguntas do roteiro abaixo. Então, era esse roteirinho. Aí, eu pedi na aulinha presencial, né, para vocês lerem. Quem não participou da aula, eu quero que faça um videozinho e posta lá no grupo do segundo ano, porque a prof tá curiosa para ver essa pesquisa de vocês e saber um pouquinho mais sobre algumas profissões. Tudo bem? Olha a chuva! É mentira! Meus amores, na apostila de história nós vamos falar um pouquinho da festa junina, que é uma delícia, né? É muita dança, é fogueira, é comida, pipoca, chá de chocolate bem quentinho e a maravilhosa e deliciosa quadrilha. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Nós não vamos poder fazer a nossa quadrilha, dançar um pouquinho. A gente vai conversar um pouquinho da festa junina e vocês vão me falar o que vocês gostam de fazer nessa época. Então, aqui na apostila de história, a prof passou para vocês a página 134 e 135, que aqui fala um pouquinho dessa delícia, que é a festa junina, como a gente comemora, o que alguns povos, né, fazem nessa época. Então, depois de saber um pouquinho mais sobre a festa junina, que é uma delícia, muita diversão, vocês vão ser os artistas. Então, olha só. Muitos artistas plásticos e desenhistas buscaram inspiração para suas obras e desenhos na alegria e nas cores das festas juninas. Que tal conhecer umas dessas obras? Pegue o material cartonado no final do caderno. Descubra como Maurício de Souza retratou por meio da sua arte essa divertida manifestação cultural do nosso país. Recorte a ilustração nas linhas pontilhadas, monte o quebra-cabeça e depois cole no espaço a seguir. Então, vocês vão colar aqui o quebra-cabeça que está lá no final. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão recortar nas linhas pontilhadas e vão colar aqui. Certo, turminha? Galerinha, é esse quebra-cabeça aqui, tá bom? Então, vocês vão montar lá naquela página, naquele quadro, certo? Um beijo, turminha! Segundo ano, a prof já vai aproveitar para encerrar a aulinha de hoje, o vídeo de hoje, fazendo a correção da apostila de história que eu passei no dia 4, certo? Então, olha só. Na página 123, estava assim na primeira. Observe novamente as imagens da rua Imperatriz Tereza Cristina, na página 121. Então, vocês deveriam voltar lá. E compare-as. Elas nos mostram como os lugares mudam com o passar do tempo. Identifique algumas mudanças ocorridas nessa rua entre 1940 e 2019 e escreva nos quadros correspondentes. Então, olha só. Aqui vocês deveriam escrever como era antigamente e como está hoje a rua Imperatriz Tereza Cristina. Como eram as construções antigamente? Meus amores, aqui é a resposta da prof. Se vocês colocaram algo diferente, mas que tem aqui nesse contexto, pode deixar, certinho? Então, as construções antigamente eram prédios baixos, construções antigas. Hoje em dia, são prédios, então já ficaram mais altos, né? E as construções foram modificadas. Antigamente, a rua era pavimentada com pedrinhas e tinha trilhos, né? Hoje, as ruas são asfaltadas. Antigamente, o transporte que eles utilizavam era a charrete e os trilhos para os bondinhos, né? Pareciam, como se fosse hoje pra gente o ônibus, mas era um bondinho que passava pelos trilhos. Hoje em dia, eles usam a motocicleta, o ônibus, os carros. Então, olha quanta diferença em um mesmo lugar. Na 2 estava assim. Agora você observará o entorno de sua escola para conhecer melhor a paisagem que rodeia. Como é a rua da sua escola? Então, a gente até falou um pouquinho, né? A rua da nossa escola, ela é uma rua movimentada porque ela fica no centro da cidade. Em volta dela tem residência, mas também tem o comércio, tem padaria, tem consultório, tem lojas. Ali nós temos a passagem de vários veículos, carros, motos, bicicletas, ônibus, bastante pedestre. A B.
A rua da sua escola tem identificação por placa? Sim. Então, vocês vão fazer um xizinho aqui. Aí aqui. Tem faixa de segurança? Sim. Aqui vocês vão desenhar a rua da nossa escola. Então, fecha aí o olhinho, tenta lembrar como é, né? Quem às vezes não mora aqui em Andeara, como é ali a nossa rua e faça o seu desenho. Tudo bem? Meus amores, a aula de hoje termina por aqui. Um beijo, até a próxima!